Eu sei que você é bem intencionado, que você fala aquilo que vai funcionar e, porra, é só gastar menos que você ganha, é só se planejar. E eu tô falando isso porque tudo que é educador financeiro, eu incluso, vai pra televisão, fazer entrevista ao vivo e tal, e falar assim, as perguntas são sempre muito parecidas. Como é que você organiza? Como é que faz para conseguir no final do ano? Vai vir o Natal, as despesas de início de ano, como é que você organiza? A gente sempre enxuga tudo e a palavra de ordem é planejamento. Se planeja, anota despesas, separa, vê quanto é que é o sonho, o projeto da família, divide pela quantidade de meses e tudo. Mas a gente tem que entender que não é porque parece simples pra gente, é simples de executar, muito menos aos olhos da pessoa comum. Então, o que é que eu estou aqui para propor hoje como reflexão? Você é especialista, você tem propriedade no conteúdo que você vai passar adiante, mas eu gostaria de humildemente dividir contigo um caminho para planejamento orçamentário que respeita muito mais a complexidade que é fazer um planejamento orçamentário, porque a maior parte das pessoas acaba errando quando se fala de planejamento orçamentário por tratar isso como algo simples. Então parece que a mera deliberação de eu vou me organizar e vou gastar menos do que eu ganho e vou conseguir fazer isso. Parece que só definir isso vai fazer com que eu trato esse problema como algo simples e acabo me frustrando, porque fatalmente as pessoas não vão conseguir. Não é à toa que entra ano, sai ano, a gente está voltando para dar as mesmas entrevistas falando os mesmos conteúdos. Então, naturalmente eu não tenho uma solução de todos os problemas orçamentários aqui, mas como eu falei, um caminho orçamentário que eu tenho certeza que ao propor para clientes seus, alunos seus que estão buscando clareza sobre como fazer gestão de orçamento, estas pessoas instantaneamente vão dizer o seguinte: gostei porque agora eu estou vendo algo que realmente se encaixa com a minha rotina, algo que funciona na vida real. Parece que essa é uma educação financeira muito mais honesta, né? Não é aquele blá 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 de apenas você se organizar, se planejar, que inclusive nós mesmos, educadores financeiros, não somos tão organizados como a gente propõe em entrevistas por aí. Então, vamos nessa, um tutorial, se você quiser, de como você passar um planejamento financeiro orçamentário que vai funcionar. E antes da gente começar, se você não é inscrito no canal Educador Financeiro, se inscreve, ativa as notificações. Vamos nessa. Vamos lá. Como não fazer um planejamento orçamentário? Fazendo do jeito que todo mundo sugere, né? Planilha basicona, receita, despesa, ou então receita e sonhos ou projetos e depois despesa. Janeiro, fevereiro, março até dezembro e no final a coluna de total. Isso dificilmente funciona. Esse modelo, as pessoas estão fracassando, entra mês, sai mês e a gente continua insistindo nele. Então quero propor aqui em 5 etapas, a quarta para mim é a mais importante delas e é onde a maioria das pessoas acaba errando, né? Primeira etapa, né? Primeiro passo. Vamos começar pelo básico. Então sim, para o período desse planejamento orçamentário, seja 12 meses, que seria o ideal, 6 meses, enfim. Para o período desse primeiro planejamento, você vai relacionar junto com seus clientes todas as receitas previstas e todas as despesas previstas. Faz isso mês a mês, coloca lá. Passo número 2, o registro dos gastos não recorrentes. Então você vai olhar mês a mês e vai procurar onde que tem feriado, onde que tem uma data comemorativa. Né? Conversa com o teu cliente. Quais os aniversários próximos que você tem, amigos muito próximos, seus familiares? Qual é a data, em qual mês vai cair isso? Por quê? Porque normalmente feriados, datas comemorativas, aniversários, nós temos gastos associados a estas datas. Pô, assim, nos últimos 10 anos da minha vida, quando chegou o aniversário da minha mãe em julho, eu comprei um presente para ela, adivinha o que é que vai acontecer no julho do próximo ano? Quando chegar o aniversário dela, eu vou querer ter um desembolso. O problema é que quando as pessoas estão olhando para o orçamento modelo clássico, elas esquecem dessas datas comemorativas. Dia do trabalho, todos os anos eu tenho o costume de juntar meus amigos e fazer uma farra. Eu vou gastar dinheiro, né? No dia das crianças, a mesma coisa. Então, o segundo passo é olhar para as despesas não recorrentes e procurar viagens, datas comemorativas, feriados e os aniversários de familiares próximos. E aí você vai fazer um exercício com o seu cliente. Putz, aniversário do seu irmão aqui em fevereiro, né? Será que você vai dar um presente para ele? Pô, é bem provável que eu vou dar. Mais ou menos quanto? Me dá um número de referência. Pô, uns R$200, pelo menos eu acho que eu vou gastar. E considere esse número lá. Né? Dessa forma você vai refletir de forma mais fidedigna o que deve acontecer com o orçamento dessa pessoa, desse seu cliente para os próximos meses. Esse foi o segundo passo. Terceiro passo, compras passadas. Aqui muita gente quebra a cara. Porque o que é que acontece, né? A peça orçamentária,
ela é vista como uma peça de competência. Mas o que faz as pessoas ficarem apertadas de verdade, e eu explico isso com muito detalhe lá no treinamento da Tech Finance, né? Se você não conhece, vale a pena conhecer, vai lá no site da Empreender Dinheiro, descobrir o que é a Tech Finance. Mas o fato é que o que aperta as pessoas, e a mesma coisa funciona com pessoas jurídicas, né, com empresas, num primeiro momento, não é a competência, é o efeito caixa. Então, não adianta eu gastar menos do que eu ganho no mês que vem, se eu tiver compromissos a arcar de meses passados que vão repercutir no próximo mês. Por exemplo, mês que vem, eu estou fazendo meu planejamento orçamentário aqui e eu estabeleci que eu tenho uma receita líquida de R$2.000 para entrar e eu cravei meus gastos totais em R$1.500. Maravilha, gaste menos do que você ganha. 1.500 é menor do que 2.000, eu vou ter 500 de superávit orçamentário e eu aqui com o dever cumprido, tudo certo, sinal verde. Depende. Pode ser que eu tenha, somando compras anteriores, parcelamentos, empréstimos, pode ser que eu tenha R$1.000 a pagar no mês que vem. Então tenho a receita líquida de 2, gastos previstos de 1.500, compras passadas de 1.000, então eu vou desembolsar R$2.500 e tenho uma receita de 2.000, né? Então, na verdade, eu não tenho um superávit. Aquele superávit, ele era um efeito ilusório da análise pela competência. Então, o que é que eu tenho que fazer para o meu planejamento orçamentário para refletir o que deve acontecer com a minha conta bancária? Eu tenho que olhar para todas as compras feitas daquele momento que eu estou fazendo o planejamento para trás e lançar estes valores até que eles findem. Então, por exemplo, eu vou olhar no cartão de crédito, eu não preciso entrar no detalhe de cada lançamento, porque isso vai dar um trabalhão. Eu posso simplesmente jogar na minha linha lá dentro da minha estrutura de orçamento uma linha chamada compras passadas. Essa é uma forma super possível de fazer, até porque a gente tem que ter cuidado. Às vezes o ótimo é inimigo do bom, no sentido de que se você quiser fazer um planejamento orçamentário no estado da arte, ele pode ficar muito complicado e você pode acabar perdendo o seu cliente, porque ele vai achar aquilo muito difícil e ele não vai executar. Então, na maioria dos casos, eu prefiro simplesmente colocar uma linha lá, compras passadas, pega lá o extrato do cartão de crédito e digo o seguinte, esse cartão de crédito mês que vem tem quanto que eu já contratei que vai vencer? Tem 2.000, no outro mês tem 1.000, no outro mês subsequente tem R$500, depois zerou. Então eu vou lançar 2.000, 1.500 e zero, né? Então eu tenho que fazer todos os lançamentos de contas passadas. Se eu não fizer isso, eu corro um risco enorme de ter um grande trabalho para fazer um planejamento orçamentário e esse planejamento no final do dia está furado. Quarto passo, esse que eu gosto mais, que eu comentei lá no início, é o ajuste pelo efeito caixa. Ou seja, eu tenho que voltar para esse mesmo planejamento, olhar para todas as minhas despesas, sobretudo, isso vale para a receita também, né? Mas normalmente o erro está na despesa. Olho para as despesas previstas e faço o ajuste pelo efeito caixa. Ou seja, se eu disse que eu vou comprar um presente no aniversário do meu irmão, que é em fevereiro, né? Pegando o exemplo que eu trouxe aqui hipotético, e que vai ser uns R$200, aí eu vou questionar o seguinte, você deve pagar isso aqui à vista, no débito, em dinheiro? Não, cara. Isso aqui eu provavelmente vou usar o cartão de crédito. Em quantas vezes? Pô, acho que eu vou passar em 2 vezes, né? Até porque é futuro, eu não sei ainda, né? Mas eu tenho uma estimativa de que R$200 eu devo comprar em 2 vezes. Ótimo. Então eu tiro essa despesa de R$200 do mês de fevereiro, que é o mês que ela deve acontecer, e eu vou fazer um ajuste para o efeito caixa. Vou fazer um lançamento de R$100, vou dividir esses 200 em 2 parcelas, R$100 para março, R$100 para abril. Dessa forma, eu estarei muito mais próximo de refletir o que efetivamente vai acontecer do ponto de vista financeiro com o orçamento desse meu aluno ou desse meu cliente. Quinto e último passo é o conceito do pague-se primeiro, né? Então, até didaticamente, faz muito bem seguir o que é preconizado lá no Homem Mágico da Babilônia, e aí você vai ter receitas, depois você tem uma linha de projetos de vida, sonhos, chame como quiser, né? Que é a poupança que você vai separar para os seus projetos de vida, para os sonhos, para viajar, para comprar as coisas que eu quero, no caso, seu aluno, seu cliente, e depois, sim, gastos essenciais, estilo de vida, tudo aquilo, né, que a gente conhece. Então, pague-se primeiro é o conceito do orçamento reverso, né? Então, em macroeconomia, a gente aprende que você tem a renda menos o consumo é igual à poupança. A gente reverte essa ordem aqui. Então é renda menos a poupança é igual ao consumo, é igual a quanto que essa pessoa tem para tentar encaixar o padrão de vida dela.
Meu último comentário sobre um orçamento financeiro que funciona para que você tenha sucesso quando você for aplicar isso com seus clientes é que você fique muito atento ao período. O ideal é que você faça um planejamento orçamentário de 12 meses. Lembrando que o orçamento é uma peça de curto prazo, enquanto o planejamento patrimonial é uma peça de longo prazo. Mas o ideal, voltando ao que eu estava colocando, é que você faça um exercício de 12 meses, porque assim você elimina questões e erros sazonais. Esse cliente é difícil, eu estou sentindo que ele está achando complicado, então reduz o período projetivo, né? Sai de 12 meses, faz 6. Ainda está parecendo difícil? Faz 3 meses. Mas o importante é fazer uma primeira vez, porque o simples exercício de fazer isso da forma certa, como eu dividi contigo aqui nesse vídeo, mesmo que por um período muito curto, vai trazer muita clareza para o seu cliente. Bem, esse foi o planejamento orçamentário em 5 passos. Se a forma como você faz um planejamento orçamentário é parecida com essa metodologia que eu trouxe para você nesse vídeo, coloca aqui embaixo no campo dos comentários, orçamento que funciona. Só escreve isso para eu saber que a gente está alinhado. E se por acaso você tem um método diferente, onde que estão essas diferenças? Me conta também aqui no campo dos comentários que eu estou super interessado em saber como é que você faz. Dito isso, não se esquece de se inscrever no canal e até o próximo vídeo aqui no canal, O Educador Financeiro.